preparados para receber uma bênção de Deus? Glória a Deus. Lucas 6:27, irmãos. Eu já declarei esta palavra no domingo passado e hoje vou focar nela, hoje vou sublinhá-la mais, irmãos. E diz assim, Lucas 6:27, no nome de Jesus: mas a vós que ouvis, digo, amai os vossos inimigos, façai bem aos que vos aborrecem, bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses. E dá a qualquer que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhes fazei vós também. E se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam aos que os amam. Amém, a palavra do Senhor. Irmãos, podem sentar, são muito amáveis nesta tarde. E quero, irmãos, continuar com esta série. Para quantos tem sido uma bênção este tema, irmãos? Amém, para mim também. E como já temos dito, irmãos, é uma série longa. Vamos continuar com ela por várias semanas ainda. O tempo que seja necessário, irmãos, pois queremos verdadeiramente um Pentecostes na nossa vida, na nossa igreja. Na mensagem anterior, amados irmãos, falamos sobre o nosso novo nascimento. Se lembram, irmãos? Falamos também como é necessário e como é que nós podemos chegar a conhecer a Deus mediante o seu amor. E finalmente estabelecemos que a nossa fé se expressa através das obras de amor. Para quem não esteve, talvez, ou não se lembra, citamos aquele texto muito conhecido de Tiago, onde ele escreveu que a fé sem obras, como é, irmãos? É morta, sim? Portanto, irmãos, hoje queremos avançar sobre este assunto e referir-nos ao amor, glória ao Senhor, como o objetivo mais importante da nossa vida. Quantos sabiam que o amor é o objetivo mais importante da nossa vida? Pois, irmãos, é. Vamos ler, irmãos, num instante, para aquele que desejar procurar na sua Bíblia, na primeira do apóstolo Paulo aos Coríntios, uma muito conhecida passagem, irmãos, que é o capítulo 13, dos versos 1 até o verso 3. Do verso 1 ao 3, 1 Coríntios 13. Onde, irmãos, como já tínhamos dito na mensagem anterior e nas mensagens anteriores, irmãos, o amor é o fundamental. Diga comigo, fundamental. Fundamental, irmãos, vital, primordial, prioritário, glória a Deus. E aqui, irmãos, nesta passagem, enquanto procuram, o apóstolo, pela inspiração do Espírito Santo, lança uma advertência, a qual basicamente diz que o cristão que não tem amor é uma pessoa vazia, é uma pessoa sem vida. Pode ter muitas coisas que ali o apóstolo enumera, mas se não tem amor, ela não é nada. Literalmente é o que diz. Quantos conheciam este versículo, irmãos? Começa o apóstolo a referir ao falar novas línguas, que é algo que nós gostamos muito, algo muito importante. Mas aqui ele não está a salientar, irmãos, a importância do falar novas línguas, nem sequer se forem angélicas, porque há distinção de línguas, há línguas humanas, como as línguas que foram faladas no dia de Pentecostes, foram línguas humanas para que o povo ali presente pudesse entender, pudesse perceber o que se estava a anunciar, mas também há línguas angélicas. Pronto, Paulo diz que se eu falo em línguas humanas ou angélicas, mas não tenho amor, sou como metal que ressoa
ou como um sino que tine. Em outra versão, irmãos, é uma versão de tradução livre ao espanhol, que temos traduzido para o português, diz assim: se não tenho amor, sou como um pedaço de metal ruidoso. E acrescenta: sou como um sino desafinado. Paz de Cristo, irmãos. É um assunto muito sério, então. Nós podemos falar muito, nós podemos expressar muito com os lábios, podemos de facto ter muito conhecimento e até o dom de línguas, podemos ter o enchimento do Espírito Santo em certa maneira, mas se na nossa vida não há amor, irmãos, tudo aquilo não serve de nada. E o apóstolo avança, ele coloca o bisturi ainda mais profundo, e fala dos dons espirituais, dizendo que é, não vou dizer comum, mas provável, e às vezes é frequente, que os dons espirituais na igreja sejam mal empregados. E alguém poderá fazer-me esta pergunta: pastor, como é possível usar ou empregar os dons espirituais mal? Pois, vou dizer, é muito simples, irmãos. No primeiro lugar, definitivamente é possível. E no segundo lugar, usamos ou empregamos mal os dons espirituais quando os empregamos sem amor, sem qualquer interesse no outro, sem qualquer preocupação se aquilo que estamos a fazer é ou não é de edificação, de ajuda para o outro. E fora das minhas notas vou dizer, quando assim empregamos os dons que Deus nos deu, irmãos, sem pensar no outro, apenas pensando em nós próprios, estamos a cair no que alguns chamam de cristiandade utilitária. Simplesmente focados no benefício que isso me traz. Simplesmente focados, preocupados com o que vou obter eu disto. Pronto, venho ao serviço, levanto as minhas mãos, embora não tenha forças, embora tenha 1000 problemas, canto, adoro, começo a sentir o fogo, estou a citar um cântico, né? Começo a sentir a unção que Deus me dá, sou cheio do Espírito Santo, falo novas línguas, brinco um bocadinho, pulo um bocadinho, e depois disso vou para a minha casa contente toda a semana. Nem me interessam os irmãos, nem me interessam as almas perdidas. Percebem a ideia, irmãos? Isso é o que o apóstolo Paulo chama de uso indevido dos dons espirituais. Porque tenho notícias para ti, irmão, e tenho notícias para ti, irmã. Os dons do Espírito Santo não são para mim, não são para ti, são para os outros. Não são para empregá-los para o meu benefício, são para a edificação do corpo de Cristo. Alguém diga glória a Deus. Portanto, para concluir este parágrafo, todo uso que não seja dirigido, orientado pelo amor, é um mau uso dos dons do Espírito Santo. Estão comigo, irmãos? Paulo aperta mais ainda o cinto, afunda mais o bisturi no segundo versículo e diz: e ainda, diga comigo, ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, na versão antiga em espanhol e em português diz caridade, nada seria. Olhem para isto, irmãos. Por isso é que eu esforço-me, irmãos, para não sentir nunca inveja quando veio poder em outra pessoa, quando veio dons do Espírito Santo, quando veio no YouTube
ministérios que têm 100 cantores na plataforma, e às vezes a gente sente desejo de ter o mesmo, e pensamos, quando Deus nos irá conceder uma igreja maior do que esta, e 50 músicos, e 100 evangelistas, e 200 grupos vida? Eu vou dizer isto, irmãos: Deus irá conceder isso tudo quando Ele saiba, quando nós demonstremos para Ele que podemos manejar isso tudo sem vaidade, com humildade, com amor. Não para presumir, irmãos. Não para tentar demonstrar a outros que somos melhores, Nada disso, irmãos. Quando Ele souber que o que nós estamos a fazer é simplesmente para a glória do seu nome e para a bênção de alguém mais, Ele irá enviar tudo isso que nós queremos, irmãos. Quantos o acreditam? Glória a Deus. Ainda não me convencem. Mas vou dizer assim, irmãos: muitos ministérios, diga muitos ministérios têm caído desde uma cume, desde um lugar muito alto, irmãos, simplesmente porque esqueceram este conselho do amor. Deixaram de fazer as coisas pelos motivos certos. As coisas talvez eram certas, mas os motivos não. E nós podemos errar o nosso caminho, irmãos, se esquecemos o conselho do apóstolo Paulo. Profecia, mistérios, ciência, fé. Quantos querem estas coisas? Claro que sim. Se eu anunciasse, o próximo domingo, irmãos, vou falar de Apocalipse, vou falar do Anticristo, vou falar de profecia, vou falar do profeta Daniel. Todo mundo fica contente porque nós gostamos de saber da profecia e o que irá acontecer com a Agenda 2030 e etc. Mas, irmãos, todas essas coisas, os mistérios, o conhecimento, a ciência, embora são muito populares, embora são muito queridas, muito gostadas, não são tão importantes como o amor. Se vocês navegarem na net, vocês podem achar muita informação sobre profecia, ciência, fé, conhecimento, etc., irmãos. Revelação de Deus. Nunca houve tanta revelação como neste tempo. Ou seja que o problema não é a falta destas coisas, porque abundam estas coisas. Ainda fora da igreja, irmãos, ainda gente que não conhece a Deus fala delas. O problema deste tempo, já vocês sabem qual é: a falta de paz de Cristo, irmãos. Com certeza, vou dizer uma coisa: quando eu penso, quando eu digo, quando eu prego, falta amor, houve aqui pessoas, até eu incluído, que pensou: isto é para fulano, isto é para mengano. Lo voy a decir en español. Lo primero que alguien pensó es: dígale, pastor, a esa persona, predíquele a esta outra que le falta amor. Eu vou dizer uma coisa, irmão: é muito fácil aplicar a escritura que está a falar aqui sobre falta de amor para outras pessoas. É muito simples dizer que a outro lhe falta amor, irmãos, mas não é tão simples admitir que é a nós que nos falta amor. Coloque a sua mão aqui sobre o seu peito, seja corajoso, seja sincero e diga: é a mim que me falta amor. Aleluia. Nós temos que perder o costume, irmãos, de andar aplicando a escritura a outros. Isso não é o nosso negócio. O nosso negócio é aplicarmos a escritura a nós. Amém. Eu vou insistir, irmãos, porque sinto resistência. É muito feio pegar na pregação e aplicar para outro. O objetivo da pregação não é esse, irmão. Se alguém chegou aqui porque ele pensa que a mensagem é para mais alguém, errou de lugar. Pode ir para o centro comercial, pode ir para o estádio ver o Benfica. Já jogou ontem, né? Já não há jogo hoje. Então irá a um estádio vazio. Mas o objetivo da pregação, irmão, é Deus falar-me a mim. Aleluia. A palavra de Deus é para mim. Alguém é corajoso e pode dizê-lo: é para mim. É para mim, Senhor. E um bocado para o outro também, pastor. Pois.
Vocês são muito teimosos, irmãos. É que eu conheço essa luta, irmão. Eu também tenho essa luta. Aleluia. E no verso 3, irmãos, aqui está o remate. Paulo diz: e ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado. Olhem para isto, irmãos. Entregar toda a fortuna, entregar a vida. Se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Ai. Dói, irmão? Dói. Mas é a palavra de Deus. Eu não vou negar, irmãos, que aqui nesta igreja e lá nas outras igrejas, no mundo inteiro, irmãos, há muitos cristãos que fazem isto, que dão tudo, que entregam a sua vida, que consagram os seus anos para fazer o bem, para servir outrem. Eu não vou dizer, irmãos, que isso é mau. Eu não duvido que são pessoas honestas e sinceras, que trabalham, que se esforçam para beneficiar outras. Mas tenho que dizê-lo: se não estão a fazer tudo isso pelo motivo correto, pelo motivo certo, estão a perder o seu tempo, a sua vida. É verdade, podem beneficiar outros, mas não estão a beneficiar-se eles próprios. Percebe o que eu estou a dizer, irmão? Pessoas boas, mas com sermos bons não alcança. A Bíblia diz que temos que ter amor. Pessoas boas, mas que lhes falta amor. E isso é algo trágico. Isso é algo muito triste. Eu me lembro de um amigo, a Isabel deve lembrar-se dele também. Ele tinha um negócio grande em Uruguai. E ele ia a um grupo vida, um grupo de amizade conosco. Tinha uma empresa importante na cidade. Mas chegou um dia que a sua empresa quebrou. Sim, como se diz? Faliu. E ele foi, irmãos, a falar comigo e a perguntar: por quê? Por quê? Eu tenho dado todo para Deus, falava ele. Eu tenho dado os meus dízimos, as minhas ofertas, eu ajudo as pessoas. Assim como diz na Bíblia, a metade dos meus bens dou para os pobres, etc. E era um muito bom homem, te lembras dele? Mas não tinha uma resposta, porque ele tinha caído nessa situação. Então falei deste tema com ele. E ele reconheceu, irmãos, com lágrimas, que muitas dessas obras simplesmente as tinha feito por alguma razão. Às vezes, irmãos, queremos atenção, às vezes queremos reconhecimento, às vezes temos suja a consciência e queremos limpá-la com boas obras, porque não temos confessado pecados a Deus e tentamos apagar esses pecados não confessados com boas obras. E não é assim, irmãos, é com o sangue de Cristo. Quantos dizem amém? Não é confiando nas minhas boas obras, é confiando na graça de Deus. E então, volto a dizê-lo, fazemos coisas certas, mas pelos motivos errados. Como tu podes ver, irmão, há uma prioridade aqui que o apóstolo Paulo está a estabelecer. Convido-te para ir para o capítulo seguinte, o capítulo 14, e ler comigo o versículo 1, onde o apóstolo diz assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Estão ali, irmãos? Coríntios 14, 1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Então, irmãos, graças a Deus, Paulo não está a escrever contra os dons espirituais, nem nós estamos contra os dons espirituais. Chegará um momento, irmãos, aqui no serviço, assim como na escola de discipulado, que insistiremos novamente nos dons espirituais. Precisamos dos dons espirituais. Alguém diga amém. Nós não somos do cessacionismo, que é uma corrente cristã, entre aspas, que prega, que ensina que
os dons espirituais cessaram. Porque ali no último versículo, nos últimos versículos do capítulo 13, vocês podem lê-lo depois, diz que quando o perfeito vier, cessarão as línguas, cessarão os dons. Mas o apóstolo Paulo está a falar da segunda vinda de Cristo, do levantamento da igreja. Então, o perfeito ainda não veio, irmãos. O perfeito ainda não chegou, porque o único perfeito é Jesus. E enquanto o perfeito chegar, irmão, portanto, os dons espirituais ainda estão vigentes, ainda têm vigor. Quantos podem glorificar a Deus? A mensagem não é contra os dons espirituais. Fica claro? Concordamos? Mas o que está a dizer é que os dons espirituais, as habilidades, como hoje falamos na aula de discipulado nível 2, na manhã, não são a prioridade, não são o mais importante, o maior da nossa vida. O que é o mais importante na nossa vida? Mais uma vez, o amor. Há uma versão, irmãos, livre, que diz: façam do amor, não é livre, é a nova tradução vivente, façam do amor o seu objetivo mais importante. Alguém levante as suas mãos neste momento e peça para o Senhor que o amor dele seja realmente o mais importante na sua vida. Peça-o, Senhor, que o teu amor seja o mais importante para mim. Aleluia. E vou ser muito simples com o seguinte, irmãos: a maneira de conseguir isto, irmãos, é orando muito. Orando muito. Disse orando muito. Porque a oração, irmãos, que pode ser definida de muitas maneiras, mas neste tema, irmãos, basicamente é um movimento, é um avanço. A oração é uma força que nos move, é uma viatura, pois, um meio de deslocação para aproximar-nos à fonte de amor que é Deus. Tens-te sentido seco alguma vez? Seca alguma vez? Um amém, dois améns. Claro que sim. Porque é que muitas vezes nos sentimos, e vou dizê-lo, fartos da gente? Não queremos ver ninguém. Estou cansado, não quero ver o rosto de ninguém. Não quero sair da minha cova, quero ficar aqui a ver televisão. Estou cansado desta vida. Quantos alguma vez tenham falado assim? Amém. Há muitos que são demasiado espirituais para esta igreja, irmãos. Eu vou pedir a Deus para levá-los para o céu. Já estão prontos para... Erraram de lugar novamente. Uns para o centro comercial e outros para o céu. Aleluia, ajuda-me, Senhor. Vocês são demasiado espirituais para mim também, irmãos. Quantos alguma vez têm dito coisas assim? Vamos, irmãos. Glória a Deus. Quando vocês iam a comprar pastilha de mascar, eu já voltava a fazer globinhos, irmãos. Todos temos falado assim até o pastor. Por quê, irmãos? É porque não temos ido o suficiente à fonte de amor. E começamos a secar, irmãos. Começamos a cansar-nos até do próprio casamento, dos filhos, de servir a Deus. Outro grupo, vida. Ai, tenho aula de discipulado. Tinha vontade de dormir 1 hora mais. Irmãos, precisamos o amor de Deus na nossa vida. E eu quero deixar 2 conselhos e vou acabar. Hoje não vou pregar tão extenso como no domingo passado. Mas ninguém foi embora no domingo passado, graças a Deus. Ninguém queria ir embora, né? Glória a Deus. Há 2 maneiras pelas quais Deus comunica o seu amor para nós. E não vou entrar em muitos detalhes,
mas vou mencionar estas duas maneiras. Diga comigo, duas maneiras. Quem está a escrever pode anotar a primeira, irmãos. A primeira maneira em que Deus comunica-nos o seu amor é através do seu Espírito Santo. É muito simples. É por isso que nós insistimos tanto no batismo do Espírito Santo. Romanos 5:5 diz assim. Leia-o comigo se o tem. Romanos 5:5. Romanos está antes de Coríntios. Diz assim: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus tem sido derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Glória a Deus. Alguém diga, é assim. É assim, como a Bíblia diz. O Espírito Santo é quem derrama o amor de Deus nos nossos corações. Quero que olhem para o verbo derramar. Aqui uma afirmação. Tem sido derramado. Na Bíblia brasileira diz derramou diretamente. Tem sido derramado indica, irmãos, algo muito poderoso. E é que Deus não põe limites ao amor que Ele derrama, que Ele envia para conosco. É derramado, irmãos. É como Cristo próprio disse, Ele é uma fonte de águas vivas que se derrama sobre as nossas vidas. Alguém diga, obrigado, Senhor. Porque este amor, irmãos, mais uma vez, não tem qualquer limite. O limite o colocamos nós, muitas vezes. Nós é que pomos limites, irmãos. Quanto é que realmente queremos receber desse amor? Alguém diga. Eu não sei quanto é, amém. Alguém diga outra palavra, pelo menos. Muito, aleluia. Quanto é que queremos receber, irmãos? Muito, muitíssimo. Aleluia. Eu tenho um amigo, hermanos, que quando alguien dice, Dios es bueno, él corrige, dice, no es bueno, es buenísimo. Não precisa tradução. Aleluia. Quantos querem muitíssimo amor de Deus na sua vida? Pois, irmãos, esta é uma experiência e também é um processo. Eu não tenho tempo de falar nisto. Eu tenho escrita uma mensagem sobre isso. Alguma vez vou conseguir pregá-la. Porque a palavra do Senhor diz que Jesus batiza com Espírito Santo e forte, fogo. O batismo é um sucesso, o fogo é um processo. Isto é profundo, não tenho tempo agora de falar disso. Mas quando nós recebemos o batismo do Espírito Santo, irmãos, é apenas um momento, é apenas o início, o começo de algo que nos tem que durar a vida toda, irmãos. Não é uma experiência isolada, irmãos. Não deve ser uma experiência constante na nossa vida. Irmão, tu não necessitas deste santuário para falar novas línguas. Tu podes falar novas línguas na tua casa. Tu podes falar novas línguas na casa de banho do teu trabalho. Tu podes falar novas línguas no comboio, embora alguém pense que estás louco, que perdeste umas porcas. Glória a Deus. Aleluia. Quem acredita nisto, irmãos? Ou por acaso Jesus está limitado a este armazém 6? Não, irmãos, Ele está em todo lugar. Nós é que pomos limites, volto a dizê-lo. Aleluia. Não tenho tempo, irmãos, mas quero enfatizar isto, salientar isto, irmãos. Nós precisamos dar mais liberdade ao Espírito de Deus. Eu gosto dos irmãos ferventes. Deus gosta mais do que eu ainda. Eu gosto dos irmãos expressivos. Eu gosto dos irmãos que não têm qualquer medo, aleluia, de pular na casa de Deus. Eu gosto dos irmãos que não têm qualquer limitação para levantar as suas mãos. Aleluia, que não têm qualquer limitação para ficarem em pé e levantar a sua voz e glorificar a Deus, porque eles estão a demonstrar que realmente querem o enchimento, querem a plenitude do Espírito Santo, que é manifestado como o amor de Deus derramado nos nossos corações. Aleluia, essa é a receita, irmão. Glória a Deus. Quando tu és
enchido do Espírito Santo, és enchido de amor e a tua vida muda, a tua vida já não é igual, tua vida já não é a mesma. Tu sais deste lugar enchido de amor, tu sais enchido de paciência, de bondade, o fruto do Espírito. Também não tenho tempo de falar dela, irmãos, mas é uma experiência grande, irmãos, que nos capacita, diga, me capacita, para fazer o que antes era impossível. Antes eu não podia perdoar aos meus piores inimigos, nem muito menos orar por eles. Mas agora estou cheio do amor de Deus. Posso orar por eles, posso perdoá-los, posso abençoá-los, posso amá-los. Alguém diga, posso. Posso, claro que sim. Como não, irmãos? Se Cristo diz, o próprio Cristo diz que o que é impossível para nós é possível para Deus. Mas a vós que ouvis, digo, estou na primeira leitura, Lucas 6:27, amai os vossos inimigos. Como Jesus iria pedir algo que é impossível? Isso seria uma hipocrisia da parte dele, irmãos. Ele nunca pede algo para nós que é impossível. Quando ele pede é porque podemos. Alguém diga, posso. Amai os vossos inimigos. Façai bem aos que vos aborrecem, bendicei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Ouve-me bem, tu que queres ser líder na igreja, tu que queres ministério, tu que queres pregar, tu que queres ganhar almas, tu que queres fazer tanta coisa sob estas luzes. É muito bom gostar do que está deste lado das luzes, mas vou dizer isto, tu nunca vais ter qualquer ministério se tu não aprendes a amar os teus inimigos, a perdoar os que te caluniam. Se tu tens qualquer rancor no teu coração, tu não serves para Deus. Estou no Evangelho. Se tu estás a levar amargura no teu peito, se estás a levar rancor, chatice no teu coração, então tu és um perigo. Tu não podes apanhar um microfone, porque tu vais contagiar a tua amargura, o teu rancor e todo esse ódio que tens. Porque do que abunda no coração fala a boca. Da abundância do coração falam os lábios. Fecha os teus olhos ali onde estás, irmão, e pede amor a Deus. Pede amor a Deus. Eu não estou a dizer é fácil, porque não é fácil, irmãos. Mas também não é impossível. Se alguém te ferir numa face, oferecer-lhe também a outra. Ajuda-me, Cristo. Ao que te houver tirado a capa, não pediu, tirou a tua capa, nem a túnica recuses. Como, pastor? Eu já estava pronto para chamar o meu advogado para pedir ajuda legal, porque ele roubou-me. Não interessa, o que Jesus está a dizer, deixa assim. E oferece-lhe ainda o que tens. Em outro evangelho que não vou citar, irmãos, Jesus acrescenta uma coisinha e ele diz, então, diga comigo então sereis os meus discípulos. Ou seja, ainda não temos graduado de discípulos, se não temos conseguido isso, irmãos. Acredita no que eu estou a dizer? Nem cumprimentamos o irmão, nem falamos para ele, ofendidos. Pois, irmãos, e às vezes nos atrevemos a dizer, eu sou cristão. Como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhes fazei vós também. Olhem para mim, irmãos. Vocês sabiam que esta é uma regra universal? Que estas não são só palavras da Bíblia? Em cada cultura, irmãos, em cada civilização, ainda nas mais atrasadas, irmãos, existe o que é chamado de regra de ouro. Qual é a regra de ouro, irmãos? Lucas 6:31. O que eu quero que os homens façam comigo, da mesma maneira devo fazer com eles. Queres que te sorriam? Sorrie. Queres que te abracem? Abraça tu.
Queres que te ajudem? Ajuda tu. Queres ouvir elogios? Elogia tu. Aleluia. Irmãos, peço desculpa que vou dizer um exemplo pessoal, mas eu tenho um costume. Eu tento contagiar esse costume na minha família, na nossa igreja. E é sempre trazer um elogio para alguém. Vocês têm visto isto, irmãos? Olha, gosto da tua camisa. Mas o Isaac não me quer regalar sua camisa, hermano. Díganle que me regale a camisa. Não custa nada, diga comigo, não custa nada dizer umas palavras positivas para alguém. Gosto da tua gravata. Olha, tens bom aspecto hoje. Partilha a receita para ver assim tão jovem. O que estás a fazer? Não tinturas o cabelo, Isso é armadilha. Irmãos, como eu quero ser tratado, eu tenho que tratar. Não podemos ter avivamento na igreja se não aprendemos isto, irmãos. Não podemos pedir a Deus, queremos um Pentecostes, Senhor, outra vez, se não aprendemos uma lição tão simples como esta. Tratar os outros como queremos ser tratados. Porque, e acaba aqui o versículo 32, se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Qual é a recompensa, irmãos? Falar sempre com os mesmos, cumprimentar sempre os mesmos, visitar sempre os mesmos, comer só com aqueles que gostamos deles. Que recompensa há aí? O que estamos a fazer? Estamos a alimentar egoísmo. Pensamos que somos bons cristãos. Não somos nada, irmãos. Nós temos que ir sentar-nos na mesa também dos nossos inimigos. Por acaso não foi o que Jesus fez? Sim ou não, irmão? Porque Jesus não é hipócrita, Ele não irá ensinar algo que Ele não praticou antes. Ele praticou mesmo o amor aos inimigos. Ele reuniu-se com os piores inimigos dele, comeu com eles, comeu com o Judas, aquele que mete a sua mão no meu prato, ele é quem irá entregar-me. E o chamava de amigo. Não sei, irmãos, mas isto repreende-me a mim. A quantos mais repreende? Mas agora vou colocar a regra, irmãos. E a regra é o enchimento do Espírito Santo. Porque para todo aquele que não é enchido do Espírito Santo, para todo aquele que ainda não é batizado com o Espírito Santo, isto tudo, irmãos, é inalcançável, é inatingível e até é incompreensível. Eu não me surpreenderia, irmãos, neste momento, se houvesse alguém que está ofendido ou talvez escandalizado e a pensar: como é possível? Isto é muito difícil. E é difícil, irmãos, porque o crente sem o amor de Deus não consegue. Oh, aleluia. Alguém diga: preciso o amor de Deus. Preciso o amor de Deus. Sabes por quê? Porque sem o amor de Deus somos imaturos, irritáveis, egoístas, egocêntricos, insensíveis, impacientes, impetuosos e um longo etc de coisas, irmãos. Digo isto com dor, mas a pessoa, o crente, seja homem, seja mulher, que não tem o batismo do Espírito Santo, perde a paciência pela mais mínima coisa. Digam amém os impacientes. Obrigado, irmãos. O crente que não está cheio do Espírito Santo zanga-se por qualquer coisa. Ofende-se por qualquer coisinha. É tão sensível, é tão delicado, é intocável.
Ele está ofendido até quando ninguém lhe fez nada. Está ofendido. E por que estás ofendido? Não sei, mas estou. Oh Señor. Yo voy a decir esto, hermano. Lo voy a decir en castellano. Cuando yo era niño, cuando yo era crianza, por si ven este video algunos familiares, no voy a dar muchos detalles, pero yo pensaba que el que me exigía más de mis padres era el que no me quería, y el que me permitía hacer cosas que no debía hacer, ese era el que me quería. Percebe o que estou a dizer? Na minha mente infantil, eu achava que tinha mais amor aquele dos meus pais que me permitia fazer algumas coisas e dizia que o outro não saiba. E o outro era o ogro, era o monstro, era o mal. Mas com o decorrer do tempo, irmãos, com o passo do tempo, já ustedes sabem o que eu vou dizer, ¿verdad? Descobrí que quien realmente me amaba era el que me exigía más. Paz de Cristo, irmãos. Às vezes nós, crentes, temos uma ideia torta do amor, uma ideia retorcida del amor. Hemos confundido amor con mimos. Paz de Cristo. Así como en la casa hay niños mimados, en la iglesia hay hermanos mimados. Pero tengo noticias, Dios no cría nietos como para andar consintiendo y mimando a nadie. Dios solamente tiene hijos. Estoy hablando mi idioma porque quiero ser muy claro. Después usted traducirá. Si cuando el pastor corrige, cuando el pastor enseña, cuando el pastor dice las cosas como se deben de decir, tú piensas, no tiene amor, el problema no es el pastor ni lo que está diciendo, eres tú que no entiende lo que es amor. Porque amor no es decir las cositas que le gusta a la gente, amor es decir la verdad que va a salvar a la gente del infierno. Eso es amor. Así como Cristo, que habló clarito, clarito, clarito las cosas. Jesús no anduvo dando vueltas. Si tú eres padre o madre, me vas a entender que cuando tú llevaste a tu hijo, a tu niño, a tu niña, a que le pusieran una vacuna, porque se tiene que vacunar contra la varicela, contra el sarampión y contra quién sabe qué cosas, y ese niño vio esa agujota larga y comenzó a llorar y a pensar, mi padre me odia, mi madre me odia, es porque es niño y no entiende que lo que el papá, la mamá está haciendo es para su bien, es para salvarle la vida, no entiende que eso es amor. Aunque sea una agujota así y duela, pero le va a salvar la vida. Pero está el otro, toma, cómete este helado, cómete estas papas fritas del McDonald's, sigue envenenándote tu vida. Y ese es el abuelito, la tía que mal enseña, pero ese no es el que te ama, es tu papá el que te ama, es tu mamá la que te ama y te cuida y te da lo mejor que puede. Así también es el Señor. Deus age da mesma maneira, irmãos. Não há amor na igreja. Claro que há amor na igreja. Aleluia. Essas igrejas por aí, vocês sabem do que eu estou a falar. Quantos sabem do que eu estou a falar? Puro amor, pura prosperidade, pura mensaginha assim positiva, irmãos. Isso não é amor, esse é mimo. Nadie va al cielo consentido y mimado. Yo no quiero hermanos mimados en esta iglesia. Que por todo se enojan, que por todo lloran, que por todo se quejan. Ay, no nos hable tan duro, pastor. Ay, no nos predique así. Ay, falta amor, hay que orar por amor. Estoy cansado de las peticiones por amor en la iglesia. ¿Qué me está diciendo? Así se lo voy a poner. ¿Qué me está diciendo? ¿Que no hay amor en la iglesia? Yo le voy a decir, aquí adelante tiene parado amor. Su pastor lo ama. Dios lo ama mucho más que yo todavía. Y le va a decir lo que le tenga que decir. Le guste o no le guste esa agujota, recíbala con humildad, recíbala con fe, porque esa es la que le va a salvar la vida. Alguien diga, recibo el amor de Dios. A mí também, irmãos. Eu não gosto. Aleluia.
Eu tenho bispos, eu tenho supervisores, irmãos, eu tenho autoridades. E às vezes eu não gosto do que me dizem. Às vezes eu não entendo a ordem. Às vezes eu não sei o que fazer. Mas tenho que fazê-lo. Por quê, irmãos? Porque essa é a maneira em que eu vou ser abençoado. E não vou dizer: Senhor, dá amor para o bispo. Eu vou dizer assim: Senhor, faz-me mais obediente. Faz-me mais humilde, Senhor. Glória a Deus. Nada disto tinha na mensagem, irmãos. Mas é assim. Quantos dizem amém? Não é falar novas línguas somente. Não é dar puladas, irmãos. Não. Isso é importante. Claro que sim, mas como já vos disse no domingo passado, é apenas o começo, irmãos. O que nós precisamos, e quero que cada um repita isto, é mudar o nosso caráter. Começando pelo meu. Não rias tanto, Isabel. Alguém diga: eu preciso mudar o meu caráter. Exceto que já sejas um anjo, assim como os cantores. Precisamos mudar o nosso caráter, irmãos. Porque aqui falamos línguas, gritamos, e lá na casa gritamos também. Mas outra coisa, né? Como sabe, pastor? Eu sei, os vizinhos também sabem. Não é apenas falar novas línguas, irmãos, e ter os dons, os 9 dons espirituais, os 15 dons de serviço, irmãos, é mudar. Enquanto nós não mudarmos, irmãos, não haverá qualquer avivamento, perceba isso. Precisamos arrepender-nos. Precisamos confessar o nosso orgulho, confessar a nossa soberba, confessar a nossa desobediência, a nossa teimosia. Precisamos arrepender-nos, voltar ao Papai Deus e dizer: perdoa-me, Senhor, porque eu tenho agido mal, eu estou errado, tu não erras, eu sou o que erro, Senhor, ajuda-me a mudar. Alguém levante a sua voz e diga: ajuda-me a mudar, Senhor. E quando nós mudarmos, o Pentecostes chegará. Vocês se surpreenderam do que aconteceu aqui no domingo passado? 3h30 de serviço. Não se surpreendam, irmãos, isso não é nada. Eu tenho estado em serviços de 6 horas, de 8 horas, de 10 horas, de 12 horas, irmãos, e ninguém queria ir embora. E o Espírito Santo continuava lá no autocarro, lá no comboio, lá nas ruas. Eu tenho conhecido irmãos que têm falado novas línguas durante toda a semana no trabalho, nem conseguiam voltar a falar a sua língua materna. Isto que aconteceu aqui, irmãos, foi um pingo doce. Apenas. Deus está apenas a começar conosco. Preciso de alguém que diga: Deus apenas está a começar comigo. Deixe isso de eu já cheguei, tenho tantos anos na igreja, tenho assembleia apostólica aqui. Deixe isso, você não chegou a nenhuma parte, você apenas está a começar, como eu apenas estou a começar. Nós nem temos mergulhado um bocadinho no que é a santidade de Deus, o poder de Deus, a glória de Deus. Mas há uma coisa, queremos fazê-lo. Disse: queremos fazê-lo. Alguém aqui que quer, aleluia, fique sobre seus pés, levante as suas mãos e diga: eu quero, Senhor. Eu quero, Senhor, o teu Espírito. Eu quero, Senhor, um avivamento. Eu quero um Pentecostes outra vez. Adore-lhe, adore-lhe. Sim, irmãos, se necessitam muito mais do que experiências espirituais no serviço para mudar o caráter. Se necessita sermos muito sinceros e honestos com Deus. Me dá uns 5 minutos mais, irmãos, e já acabo. Aleluia. O primeiro é o Espírito Santo. Podem sentar. O segundo é a sua palavra. E agora vem aí uma pergunta: quantos estudaram a palavra de Deus nesta semana? Não me responda, irmão. Quanto leste a Bíblia no mês de maio, por exemplo? Irmãos, a palavra de Deus é o outro instrumento que o nosso Senhor usa para comunicar o seu amor a nós. Ou seja,
não é só pelo seu Espírito, mas também não é só pela sua palavra. É pela palavra e pelo Espírito trabalhando juntos. Ali é que temos balanço. Esse tem sido sempre o caminho de Deus, irmãos. Desde a criação, passando pelos profetas, pelo Evangelho. Se tu leres o relato de Gênesis, quantos conhecem Gênesis 1? O que diz no versículo 2? Diz: e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ponto. Mas no versículo 3 acrescenta isto, diz: disse Deus. Assim, simples. Disse Deus. O que significa então, irmãos, que a criação só foi realizada quando a palavra e o Espírito combinaram-se. O Espírito de Deus se movia e disse Deus, e a criação foi feita. O mesmo acontece conosco, a nova criação. Estão comigo, irmãos? Com o novo homem, com a nova mulher, com o novo jovem, Deus comunica-nos o seu amor por meio do seu Espírito Santo e por meio da sua santa palavra. É assim que Deus trabalha em nós. Por isso estamos aqui, irmãos. Por eso estás aquí, amigo, que nos estás viendo en YouTube. Tú necesitas la palabra de Dios. João 2:5, primeira de João, diz: qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Em que conhecemos que estamos nele? Que guardamos a sua palavra. E quando guardamos a sua palavra, o amor de Deus é aperfeiçoado em nós. Explico-me, irmão? Como é que o amor de Deus é aperfeiçoado em nós, irmãos? Quando guardamos a sua palavra. Mas cabe a pergunta: como vamos guardar a palavra se não a conhecemos? Se não a lemos? Um dos maiores perigos destes tempos, irmãos, é sermos cristãos que repetem o que outros dizem que a Bíblia diz. ¿Cuántos han escuchado? Ayúdate que yo te ayudaré. Alguien dígame dónde está en la Biblia: ayúdate que yo te ayudaré. No está en la Bíblia. Irmão, não repitas o que outros dizem que a Bíblia diz. Somente repite o que a Bíblia diz. Mas para repetir o que a Bíblia diz, para ensinar, para pregar, tu tens que saber a Bíblia. Tens que ler a Bíblia, tens que ter uma disciplina. Irmãos, todos os grandes avivamentos da história da igreja começaram com pessoas apaixonadas pela oração e pelo estudo da palavra. Oração e estudo da palavra. Somente o estudo da palavra não presta, somente a oração não presta. Precisamos das duas coisas. E se não tivermos nenhuma das duas, então nem esperemos um avivamento, irmãos. Alô? Porque há cristãos que nem sequer uma delas, nenhuma das duas. Nem oração, nem palavra. Mas espera que os filhos recebam o Espírito Santo. Quando irão receber o Espírito Santo? Se tu nunca te sentas a ler a Bíblia com eles. Há tempo para ver televisão, há tempo para estar no YouTube, há tempo para estar no Instagram, há tempo para ir ao guincho, a Nossa Senhora da Guia, ao centro comercial, mas nunca há tempo para Deus, nem para a oração, nem para a palavra. Irmãos, de que avivamento estamos a falar? Olha para alguém e diz: há que investir tempo. Há que investir tempo na oração e na leitura da Bíblia. Porque é assim como o amor de Deus é aperfeiçoado, irmãos. Eu sei que não gostam muito deste tipo de mensagens, mas são saudáveis, irmãos. São saudáveis. Se o irmão Manuel pode vir para o piano,
para concluir a mensagem de hoje, irmãos, vos convido para abrir mais uma vez as vossas Bíblias na segunda epístola do apóstolo Pedro. Segunda de Pedro 1:5, onde o Senhor, já tenho quem pague o meu jantar hoje. A quem soar o telemóvel, paga o jantar. Aleluia. Gosto do churrasco, irmão Pablo. Bem feito, bem passado. Segunda de Pedro 1:5 fala do nosso progresso na vida espiritual. Quantos irmãos estão a progressar, a progredir na sua vida espiritual? Amém, eu espero que sim. Diz: por esta razão também, agindo com toda diligência, acrescentai à vossa fé virtude, e à virtude conhecimento, ao conhecimento domínio próprio, ao domínio próprio perseverança, e à perseverança piedade, à piedade fraternidade, e à fraternidade amor. Quantos se lembravam desta escritura, irmãos? Temos lido muitas vezes este texto. Não vamos analisá-lo na próxima ocasião, com o favor de Deus. No entanto, irmãos, eu quis partilhar esta escritura agora porque ela vem demonstrar mais uma vez que o amor de Deus é o objetivo principal. Podem voltar a ler a lista, irmãos? Leiam a lista. Fala de fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e o quê? O que é o último? É o objetivo final. E eu vou ser direto e perguntar: em que degrau estás tu? Se isto fosse uma escada, em que degrau estás tu? Ficaste lá no degrau da fé, estás no chão ainda. Nem subiste ainda. Onde estás? Na virtude, no conhecimento, no domínio próprio, como já falamos? A quem nem chegamos ali ainda, né? Perseverança, piedade, um caráter piedoso, perseverante, fraterno. Mas todos aqui, irmãos, temos um objetivo, um ápice, um culmen, uma cima, irmãos, e é alcançar o amor de Deus. Fecha os teus olhos ali onde estás, vamos orar. Mas antes de começarmos, quero mais uma vez dizê-lo: não pode haver avivamento em nós se antes não tomamos a firme decisão, diga comigo, decisão, de caminhar com rumo, de caminhar para o perfeito e sublime amor de Deus. Não temos vindo a esta igreja, irmãos, para ter poder, para ter dons, para ter cargos, ministérios, para ter nome, para ter fama, para ter dinheiro. Não, irmãos, temos vindo aqui para ter o perfeito amor de Deus. Porque não começa junto comigo a pedi-lo neste momento? Diz para o Senhor junto comigo: ajuda-me, Senhor. Ajuda-me, Senhor Jesus Cristo. Eu quero, Senhor Jesus, receber desse amor que é a tua presença, Senhor, na minha vida. O ministério de louvor. Eu quero, Senhor Jesus, receber de ti isso que é o mais formoso, o mais sublime, o mais importante, Senhor, em todo este mundo, em todo este universo. E é o teu amor. Aleluia, que ninguém esteja a olhar para qualquer parte, que todos possamos estar a orar neste momento, irmãos. Alguém diga: Senhor, não quero sair desta reunião igual que como cheguei. Eu não quero, Senhor Jesus Cristo, ir embora deste serviço como vim. Não, eu quero, Senhor, sair completamente diferente.
completamente transformado, Senhor. Como o teu glorioso amor a encher o meu ser, Senhor, e a estabelecer-se como o norte dos meus passos de agora em diante, no nome de Jesus. Igreja MAP, fica em pé, se faz favor, e continua a adorar ao Senhor. Continua neste momento a pedir-lhe: Senhor, se eu perdi a minha bússola, Senhor, se eu extraviei-me, Senhor Jesus, do caminho certo, do que Tu ensinaste, Senhor, se eu esteve desenfocado, Senhor, distraído com coisas completamente secundárias, e perdi, Senhor, o norte, perdi o alvo, Senhor, o qual é o Teu amor acima de tudo. Peço-te que me perdoes, peço-te que perdoes, Senhor, a cada dos que cá estamos. Senhor Jesus, nós não queremos viver uma aparência de piedade. Nós não queremos viver, Senhor, uma cristiandade artificial, Senhor, religiosa. Não. Mas queremos, Senhor, um coração enchido de Ti, do Teu Espírito, do Teu amor, da Tua misericórdia, da Tua graça, no nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo. Ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos, Senhor Jesus. Oh, aleluia. Alguém que precisa de humilhar-se nesta tarde ante a presença de Deus. Alguém que necessita, eu estou seguro que necessita dobrar joelhos, talvez chegar até este altar nesta tarde e rogar a Deus por graça, por misericórdia, por uma oportunidade para mudar. E não vou insistir muito, irmão. Se tu não necessitas, segundo tu, então fica ali, está bem. Eu respeito isso, mas se necessitares verdadeiramente, como eu necessito, então há um lugar neste altar para ti. E há um lugar neste altar para todos aqueles que querem mais do hermoso, do formoso, do maravilhoso amor de Deus. Damos-te glória, Senhor Jesus. Damos-te honra, Senhor Jesus Cristo. Ajuda-me, ó Deus. Ajuda-nos, Senhor Jesus. Pois queremos um verdadeiro avivamento, Senhor. Pois queremos um Pentecostes outra vez. Mas isto, Senhor, somente é possível por meio do Teu amor. Ali onde estás, irmão, irmã, e pelo poder do nome de Jesus Cristo, e pela autoridade da palavra de Deus, ali onde estás, começa a receber o amor de Deus.